que fala muito sobre desenvolvimento baseado no conhecimento. E eu, quando eu comecei a ler, eu já estava no grupo de pesquisa de cidades inteligentes, e quando eu comecei a ler sobre os artigos dele, eu fiquei muito interessada no tema. Aí eu fiquei um ano na Austrália, depois o professor Tan veio para o Brasil, e aí, quando ele veio para o Brasil, ele falou assim, eu gostaria de deixar um legado para Florianópolis, de uma pesquisa. E aí, a gente começou a desenhar essa pesquisa com alguns outros pesquisadores também, da UFSC e da própria USP, né? E aí a gente, então, trabalhou no Smart Floripa, que é uma pesquisa que, assim, é quase que uma pesquisa de doutorado, porque ela é muito ampla. Não pegou, Vanessa? Agora sim, perfeito, estamos conseguindo ver. Então, tá bom. Então, qual foi a ideia dessa pesquisa, né? Smart Floripa, transformando Florianópolis em uma cidade inteligente de inovação. Essa pesquisa foi o fruto do meu pós-doc, que é no Instituto de Estudos Avançados da USP, né, ligado à reitoria da universidade, e eu faço parte do programa Cidades Globais. Qual foi a ideia? Existe um ranking de inovação que é mundial, e a gente queria saber em termos de países, só que o Brasil ele não fica bem classificado nesse ranking. Aí a gente pensou em ver como é que ficaria a cidade de Florianópolis, né? Se fosse considerar o ranking, como que Florianópolis está e como ela é percebida. Então, na primeira fase dos projetos, a nossa ideia foi trazer algumas instituições, né? Aqui eu tenho a Universidade do Professor Tan, o Instituto Lixo Zero fez parte, contribuindo assim com coleta de dados, de a gente trazer pessoas para pesquisa. Então, a FEComércio Senac, que aí eu fiz como presidente da Câmara de Tecnologia e Inovação, tive todo o suporte da FEComércio para isso, né? A gente teve o governo do estado e a prefeitura, e a própria UFSC, né, a universidade. Daí, na segunda fase, que eu já estava na USP, que a gente integrou tudo isso, trouxe ainda Floripa Amanhã e o Sebrae Santa Catarina. E qual que é a ideia, né, de trazer vários atores? Eu já estou falando essas coisas para vocês já pensarem como alunos quando vocês forem fazer as pesquisas de vocês. Eu acho muito importante quando você faz uma pesquisa dessa, que é para beneficiar uma cidade como um todo, que vários atores se sintam parte da pesquisa. Então, é todo mundo junto, trabalhando em prol do bem comum. Então, assim, se na hora que eu convido o Sebrae para assinar uma carta e fazer parte dessa pesquisa, ele está validando um estudo, né? Na hora que a prefeitura também está ali assinando, ela também está validando um estudo e esse estudo vai ganhando força, né? Então, acaba que ele tem um impacto maior para a sociedade. Então, aqui eu vou explicar um pouquinho as etapas do projeto, né? Aqui na revisão de literatura, como é que foi. E aqui, esse é o framework de desenvolvimento urbano baseado no conhecimento. Esse desenvolvimento urbano baseado no conhecimento, ele tem esses 4 domínios, que é desenvolvimento econômico, sociocultural, ambiental, urbano e institucional, que eles devem andar numa cidade de forma equilibrada e harmônica, né? Não adianta eu ter só um desenvolvimento econômico se o meu ambiental está deixado de lado, ou se eu não tenho a parte institucional, ou se não tenho equidade social. Então, assim, nosso estudo foi baseado nesse framework, que é o framework do professor Tan, onde eu fiz o meu doutorado de sanduíche. Jamile, me desculpa te interromper, para mim só está aparecendo a primeira lâmina da tua apresentação, eu não sei se para os outros também. Não está passando? Não, ela não está passando. Então espera um pouquinho. Tá bom. Há alguns comentários aqui no nosso chat também de que estão tendo essa... tá perfeito, agora tá perfeito, mudou. Agora Obrigada, foi? Jamile.
Agora foi, obrigada. Tá, então eu só vou voltar aqui, só para mostrar as logomarcas, tá vendo? Então, aqui que eu estou falando da fase 1, fase 2, deixa eu colocar aqui. E aí, deu? Tá. Então, aqui eu vou falar da revisão de letra. Esse aqui é o framework que eu falei, que é onde a gente se baseou para fazer a pesquisa. Onde tem cada domínio, né? E de como eles... Desculpa, não está aparecendo. Que estranho. Pois então. Quem sabe eu vou fazer de novo, só um minutinho. Vou parar de compartilhar. Deu? Deu, Vanessa? Agora sim, está aparecendo. Tá. Então, obrigada. aqui, ó, imagina, obrigada a você por avisar. Então, esse é o framework de desenvolvimento urbano baseado no conhecimento, que eu estava explicando, que, assim, ó, o econômico, qual é o olhar do econômico? Fala sobre inovação, fala sobre competitividade, conhecimento, fomento, né? Então, cada um desses domínios tem o seu olhar. O sociocultural, eu tenho equidade social, né? O que busca cada um? E o framework de desenvolvimento urbano baseado no conhecimento, ele fala muito que as cidades, eles devem ter uma agência como orquestradora, uma agência de desenvolvimento urbano baseado no conhecimento, como orquestradora de todos esses domínios, para que eles andem em conjunto, porque é muito difícil você ter uma entidade que olhe para todos os lados, né? Acaba que sempre puxa mais para um lado ou para o outro. Ai, peraí. Que estranho, Vanessa. Não sei. Eu acho que eu vou ter que usar no formato... Eu não sei por que está acontecendo isso na apresentação. Vocês estão vendo, né? Foi? Sim, agora sim, etapa 1, depois isso. Tá. Agora domínio. Daí na revisão de literatura, como é que foi essa revisão de literatura? A gente fez todo um levantamento de dados da cidade de Florianópolis, já também com os domínios do desenvolvimento urbano baseado no conhecimento. Tipo, o que a gente olhou de desenvolvimento econômico, sociocultural, urbano ambiental e institucional? Como é que era o perfil de cada coisa na cidade, desses indicadores. E a gente também trouxe uma pesquisa que a gente fez um levantamento de dados sobre a linha do tempo, né? Então, assim, por exemplo, o BNDES, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, foi lançado em 1955, ele impactou de alguma forma a cidade. Então, a gente trouxe todos esses impactos que fomentaram o desenvolvimento da cidade em nível local, estadual, federal e internacional, tá? Para medir como é que estava sendo esse impacto. E essa primeira fase da pesquisa, ela está disponível, se vocês quiserem, aqui está o QR Code da pesquisa, ou se vocês digitarem na internet também, vocês vão achar, mas está no site do LabX e também está no site do Senac. O site do Senac teve um problema na semana passada, então não ficou disponível, não sei se já normalizou, mas é bem fácil de achar, ou eu posso depois compartilhar com vocês essa pesquisa, tá? Mandando para a Vanessa. Aí a gente quis comunicar de duas formas. A gente fez esse relatório de uma forma a comunicar a sociedade como um todo, né? Para que não ficasse uma pesquisa acadêmica, mas a gente, então, quis comunicar como um todo, e depois a gente também quis colocar no radar internacional. Então, a gente fez essa pesquisa, esse artigo em um journal, né,
para que Florianópolis comece a ser citado como uma cidade de inovação, né, e que vem se desenvolvendo e que está com um olhar para uma cidade inteligente. Esse aqui também está disponível no site do LabX, se vocês quiserem baixar por alguma curiosidade. Também a Vanessa também tem todo esse material. Aí, a partir disso, a gente foi para os questionários online, né? Então, como eu disse, a gente queria, assim, ó, existe o Índice Global de Inovação de 2018, a gente pegou esse índice e a gente tentou, a partir daí, falando com vários especialistas em inovação, para ver como que eles percebiam Florianópolis, para a gente saber como que Florianópolis estava. Porque o Brasil está em 64º, então o que que acontece? O Brasil é muito grande e muito diverso, e a gente não poderia dizer que Florianópolis também estaria em 64º, então a gente quis saber um pouquinho mais da cidade. Eu quero chamar a atenção aqui que, para conseguir o retorno desses especialistas hoje, quando eu fiz a minha tese, a maioria dos meus contatos, principalmente na Austrália, que eu não tinha rede de relacionamento, foi feito por LinkedIn, né, onde eu consegui fazer as entrevistas, como eu consegui chegar nas pessoas que eu queria, foi por LinkedIn. No Brasil, nessa pesquisa aqui, meu maior retorno foi via WhatsApp. Então, é uma ferramenta que funcionou super bem para pesquisa. Claro que eu tinha o celular de muitas pessoas, né, pela minha atuação em FEComércio e ABS, então eu tinha facilidade em falar com as pessoas, mas, assim, me chamou bastante atenção, porque primeiro foi por e-mail, acaba que não tem quase retorno, então a maioria foi por WhatsApp. Essas instituições foram as instituições que responderam à pesquisa, né? Aí, se você for perceber, a gente cuidou o tempo inteiro para ter as 4 hélices, né? Então, a gente queria ter as instituições, as empresas, o governo e as universidades respondendo à pesquisa e para ter opinião realmente primeiro de quem fala de inovação, né? Quem está conectado a isso, e também respeitando as 4 L's. Aí, no questionário online, o que a gente buscou? Saber os inputs, né? O que cada um percebia da cidade? Como é que era a percepção de como Florianópolis estava? E aí, a gente perguntou, por exemplo, qual é a sua percepção em relação ao ambiente político, ambiente regulatório, ambiente de negócios? A gente usou a escala Likert, se vocês forem olhar aqui de 1 a 7, aonde o 4 já é considerado bom, que eles consideram que Florianópolis está bem. Então, na maioria, as pessoas estão satisfeitas como a cidade está. Alguns, se vocês forem perceber, são um pouquinho mais críticos, mas ainda não chega a ser expressivo, né? Chega a 20%, mais ou menos isso em cada um. Então, mostra uma satisfação dessas pessoas que trabalham com inovação em relação à cidade. Aqui, em relação a capital humano e pesquisa e educação, também, ó, apenas não chega a 5%, que acha que a cidade não está bem. Na educação superior, também é um número baixo, sempre pensando do 4 para cima, é que eles estão satisfeitos, né? No 7, deixa eu dizer para vocês quais são as posições. O 1 é muito baixo, o 2 é moderadamente abaixo, o 3 é pouco abaixo, o 4 é na média nacional, considera que Florianópolis está na média nacional, o 5 é pouco acima, o 6 é moderadamente acima e o 7 é muito acima. Então, tem alguns que acham que Florianópolis também está muito acima da média nacional, que também é um percentual menor. Aí, aqui, em relação à tecnologia da inovação e comunicação, infraestrutura geral, sustentabilidade ecológica. Eu vou só mostrar para vocês terem noção do que foi pesquisado, eu não vou entrar em cada ponto, tá? Em crédito para as empresas, como é que ele está, nos investimentos feitos, e no comércio, como é que o comércio está sendo percebido, né? Em termos de tarifa aplicada, concorrência.
A sofisticação dos negócios, consideram que tem os trabalhadores do conhecimento, tem bom emprego, tem desenvolvimento, os elos de inovação são bons, que tem bastante absorção do conhecimento em relação à propriedade intelectual, alta tecnologia. E aqui são as saídas, os outputs, né? Criação do conhecimento, em número de patentes, como é que está o impacto do conhecimento em taxa de crescimento, sobre as PPPs, certificação de qualidade de ISO, assim, qual é a percepção de todos esses temas, tá? Então, se vocês forem ver, existe uma satisfação com o que se tem aqui. O que eu achei bens e serviços criativos é que tem um pouquinho menos em relação ao que é considerado em relação à média nacional, né? Que considera que aqui, nesse do número 3 aqui, bens e serviços, foi um número relativamente alto, que foi de 18,9%. E aqui é a visão geral, assim, performance geral de inovação. Então, só uma pessoa que respondeu que estaria abaixo da média nacional, tá? O resto, e 21% considera que Florianópolis está bem acima da média nacional. Eu particularmente, não gosto tanto desse resultado, porque se você acha que já está muito bom, você não busca melhorar, né? E eu acho, assim, que a gente está bem, mas a gente pode melhorar. Então, na minha opinião, se você olha Florianópolis comparado com grandes centros, claro que a gente tem muita qualidade de vida, a gente tem muitas coisas boas, mas, assim, se a gente tivesse mais fomento, mais bolsas de pesquisa, se a gente já está bem como a gente está, imagine se a gente tivesse mais dinheiro para aplicar em pesquisa e desenvolvimento, melhor retenção de trabalho, né, de cabeças pensantes. Então, eu acho que eu, particularmente, gostaria que essa pesquisa, as pessoas que lidam com inovação, tivesse, porque isso pode se tornar um pouco acomodado, isso que me preocupa um pouco, tá? Isso, sendo bem sincera, assim, do meu sentimento em relação a esse resultado. Aí, aqui a gente acabou criando códigos, né? A gente, porque era uma equipe fazendo essa pesquisa, não sou só eu. Então, foram criados códigos, CABUD é em inglês, tá? Para sigla de desenvolvimento urbano baseado no conhecimento. Então, desenvolvimento sociocultural, a gente separou em força de trabalho, instituições de ensino, conjunto de habilidades e ativos culturais. No econômico, contexto de negócios, atividades inovadoras, infraestrutura para negócios e investimentos. Ô, Vanessa, só para te dizer assim, a gente tinha falado de qualquer coisa, eu não consigo com a apresentação ver o chat ou vocês. Então, qualquer coisa você me interrompe, por favor. Pode deixar, Jamile, eu estou aqui controlando, né? Lembrando que os nossos participantes estão à vontade para fazerem perguntas, né? E depois eu passaria para a Jamile daí. Tá bom. E aí, em termos, então, de desenvolvimento ambiental e urbano, tem as características regionais, a qualidade de vida e de lugar, infraestrutura territorial e sustentabilidade. Esses códigos a gente criou para começar a interpretar um pouco algumas das respostas, né, do que a gente teve. E aqui, em termos de institucional, a gente verificou características institucionais, instituições parceiras e relações internacionais, mecanismos de apoio e ambiente regulatório. Aí a gente trouxe aqui quais as prioridades poderiam ser dadas a partir de cada um dos desenvolvimentos, né? Para seguir uma Florianópolis, uma capital de inovação inteligente. Então, por exemplo, no sociocultural, prioridades: desenvolvimento e coesão social, estabelecimento de redes e proteção social, melhoria do sistema de ensino e de aprendizagem. No econômico, investimento em ciência e inovação, criação de um efetivo ecossistema de inovação, promover atividades econômicas sustentáveis. Porque quando a gente começa a cruzar os dados, assim, quando a gente usou o NVivo, uma plataforma,
de cruzamento de dados, não vai aparecer isso ainda nessa pesquisa, isso a gente vai colocar no artigo internacional. Você começa a perceber que as pessoas são atraídas para a cidade pela sua beleza natural, pela sua qualidade de vida, pelo que a cidade oferece. Mas quando as pessoas estão aqui, essa parte, ela vira como consequência, porque as pessoas acabam que focam no econômico, né? Então, a gente percebeu isso na pesquisa, de como o ambiental vira uma consequência. Falando em setor tecnológico, o setor tecnológico é um setor que é muito fácil de ser migrado. Então, a pessoa do setor tecnológico que está desenvolvendo da sua casa hoje, ele pode estar desenvolvendo da China, dos Estados Unidos, qualquer lugar do mundo. Então, ele tem facilidade para escolher o lugar que ele quer morar. E se a cidade deixar de ser atrativa, ela também vai perder esse potencial de atração de mão de obra qualificada, tá? Então, no desenvolvimento institucional, a gente pôs construindo governança e apoio eficaz, planejamento e agindo estrategicamente, planejando, né? Estabelecendo parcerias de 4Ks. Sempre se preocupar em estar integrando com essas várias áreas, né? E no ambiental, preservando o ecossistema primitivo, construindo infraestrutura urbana e classe mundial, estabelecimento de mobilidade urbana, que a gente tem esse problema hoje. Aí, depois disso, que a gente pegou toda essa pesquisa online que foi feita, nós escolhemos 12 pessoas que são referência em inovação, pegando 3 de cada, instituição, empresa, governo e universidades, né? A gente pegou, assim, dessas pessoas, primeiro, se eles validavam a pesquisa, as respostas do nosso questionário online, porque essas pessoas, né, que são referências, elas precisavam dizer assim, não, estou de acordo ou não estou de acordo com esse resultado. Em termos de governo, a gente pegou uma pessoa da prefeitura, outro do governo do estado, outro do Ministério de Ciência e Tecnologia, tá? Para realmente validar a nossa pesquisa. Aí, quais foram as perguntas, né? Essas foram as perguntas que a gente levou para esses 12 entrevistados, né? Quais os desafios e oportunidades que eles percebiam, quais os papéis dos setores acadêmicos, públicos e educativos na cidade, para se tornar uma cidade inteligente de inovação, como Florianópolis pode ter um desempenho na promoção e atração de retenção de talentos, né? Investimentos para atingir seu objetivo. Qual a visão de Florianópolis para se tornar uma cidade inteligente de inovação? E que ações podem ser tomadas para apoiar a visão de Florianópolis para se tornar uma cidade próspera, né? De cidade inteligente de inovação. E quais os outros comentários que eles gostariam de trazer para a pesquisa? E aí, o que a gente teve, né? Quais as oportunidades que são percebidas para Florianópolis? Qualifica muitos talentos e possui qualidades que atraem pessoas talentosas e criativas. Então, a gente atrai e a gente qualifica esses talentos. O centro da cidade apresenta um potencial muito grande para se tornar um cluster de inovação. Já tem alguns movimentos para isso. Possuem organizações maduras para apoiar a transformação em uma ilha inteligente de inovação. É interessante porque a cidade de Florianópolis, ela, além de ter a ilha, ela também tem um continente. Então, muitos trazem a palavra ilha para se referir à cidade. Então, a gente manteve em alguns pontos, né? Embora, e até porque todos os principais agentes de inovação estão na ilha, mas o tempo inteiro a gente considerou a cidade como um todo na pesquisa, tá? Aí há um forte ecossistema de inovação e desenvolvimento que deve produzir os resultados desejados nos próximos anos. Então, está satisfeito, percebe que está indo bem e que vai colher fruto nos próximos anos. Aqui fala que a cidade é diversa, oferece uma qualidade de vida que atrai pessoas, principalmente para a base de talentos. Mais oportunidades que foram identificadas. Possui instituições educacionais de pesquisa de qualidade, capazes de oferecer um ambiente favorável à capacitação para o empreendedorismo e desenvolvimento científico e tecnológico. A UFSC e a UDESC foram bem destacadas na pesquisa. Possui vocação para inovação, tem um bom polo tecnológico, tem inteligência e tem competências.
abriga uma das duas principais incubadoras do país, que são premiadas e servem como referência em termos de Brasil, também foi percebido como uma oportunidade. O associativismo é forte, os empreendedores estão conectados e se protegem, inclusive na contratação de funcionários. E atrair empresas internacionais pode ampliar a competitividade nacional e internacional da cidade no campo da tecnologia e inovação. Então, essas foram as oportunidades percebidas. E quais os desafios que foram apontados por esses 12 especialistas entrevistados? A universidade, ao mesmo tempo que ela é destacada como referência importante, se desenvolve, ela é percebida como resistente à mudança, muitas vezes, né? Então, quando é levado uma ideia, um trabalho conjunto, ela ainda está resistente a esse tipo de mudança. Também acho que tem muitas ideias e pouca ação, que os projetos não são facilmente colocados em prática, né? São deixados de lado. Barreiras na mudança da mentalidade do setor de turismo e de lazer, que eles consideram que o nosso turismo poderia ser um turismo mais inovador e trazendo mais experiências, né? Como a gente, se vocês viajam, vocês veem que, por exemplo, você vai em alguns outros países, a ponte, você pode escalar na ponte, você pode se jogar da ponte, que tem vários esportes conectados com a natureza e com pontos turísticos. Então, foi percebido como uma barreira que o nosso turismo ainda não é um turismo de experiência, mas de aproveitar a natureza que a gente tem. A inovação é restrita ao setor tecnológico, que ela precisa ser ampliada aos outros setores da economia. Não tem uma ausência na cultura de internacionalização, então a gente tem que pensar sempre em termos, como o Brasil é muito amplo, a gente não pensa sempre já no mercado mundial, né? A gente acaba que fica num mercado mais fechado e foi apontado como um desafio é já pensar sempre no mercado internacional. Os clusters da cidade precisam ser melhor estruturados, baseados em ciência e inovação, não apenas na tecnologia da inovação, né? Então, a ciência vem aqui de novo, vocês que são alunos, né? A gente está numa turma acadêmica, a importância de trazer a ciência em conjunto, né? Falta de planejamento e bastante burocracia, esforços limitados para construir uma relação de confiança real entre os atores da quádrupla hélice. Isso daí é bem importante, assim, que eu vejo de vez em quando essa percepção, e é assim, né, por exemplo, se sai um edital de uma financiadora federal, que é para participar junto com uma universidade, então, sempre um coloca mais alguma coisa para ter a garantia que aquilo vai funcionar. Então, o que se quer dizer aqui? Que se tivesse uma maior confiança entre esses atores, quem sabe não precisasse cada vez colocar mais um capítulo, uma regra nos contratos, para que eu tenha certeza que eu vou receber. Então, disso, assim, dessa confiança em termos de confiar no outro para construir junto, né? Existe um comentário que hoje as empresas acabam que elas têm mais gente na área jurídica do que na área de inovação, o que é uma pena. Então, esforços limitados para construir uma relação, isso que eu acabei de ler, falta de um reconhecimento claro de mentalidade do empreendedor como um fator positivo. Esse aqui, assim, de como que o próprio empreendedor pode contribuir, né, com a mentalidade de empreendedor, como é que ele pode contribuir e ser positivo para a construção da cidade. Necessidade do setor público de aprimorar sua capacidade de planejar a cidade estrategicamente ao longo prazo. Então, essa aqui é um comentário que acaba que a cidade é planejada a cada 4 anos, a cada eleição. E não, e a gente tem que pensar em Florianópolis agora para 2030, isso é um curto prazo, 2050, como é que a gente quer a cidade, 2100, né? A gente tem que pensar longo prazo. Aqui,
A cidade, embora ela tenha boas universidades e forme muita gente qualificada, ela não consegue atender a demanda do mercado. E por que isso? Porque ela não retém tudo que ela forma, ela perde muita gente. Se você, por exemplo, é da engenharia mecânica da UFSC, essas pessoas, elas já têm oferta de emprego antes de estar se formado, e muitos vão para São Paulo e Rio de Janeiro. Então, a gente tem uma boa engenharia, mas são poucos que a gente retém na cidade. Então, a gente acaba que perde muitos nossos jovens para fora, em termos de Brasil, e também para o mercado internacional, né? Então, aí as nossas empresas estão sempre precisando atrair alguma mão de obra, porque não conseguem reter e nem formar a quantidade necessária. A ausência de uma agência de desenvolvimento urbano como orquestrador do sistema. Quando eu expliquei lá o desenvolvimento urbano baseado no conhecimento, o framework, eu falei sobre isso, né? Que a importância de ter um órgão que faça esse orquestramento para que todos os domínios se desenvolvam de forma integrada e conjunta, né? Então, a falta de infraestrutura sólida, quando eu estou falando de infraestrutura, a gente está falando também de internet, de conexão, de facilidades, né, de conexões. Um desafio que mostra, de novo aqui, que mostra que o setor de turismo e a inovação ainda eles estão desconexos, eles precisam ser melhorados. A falta de mulheres empresárias líderes, né, em ecossistemas de governança de negócios dominados por homens. Na nossa pesquisa, todos os nossos entrevistados são homens, porque os cargos das pessoas que a gente buscou, a gente não encontrou uma mulher nessas posições. E a falta de mulheres interessadas nas áreas de engenharia e desenvolvimento. Então, é um problema do setor como um todo, de atração de mulheres, o que pode ser um problema econômico, porque hoje as mulheres representam 50% da força de trabalho no país, mais de 50%, 52%. E para o setor tecnológico, que é o setor que mais cresce, mais se desenvolve, agora na pandemia foi um setor prioritário, né, e continuou crescendo e que está nos possibilitando estar aqui hoje dando uma aula, por exemplo, ainda não tem o interesse das mulheres para vir trabalhar nesse setor. Então, precisa de uma campanha, precisa de uma percepção desde a escola básica, né, de atração das mulheres para esse mundo, assim, para matemática, para interesse nessas áreas de desenvolvimento. Falta de planejamento, incluindo as mudanças climáticas, com uma abordagem de emergência climática, né? Quando a gente trouxe isso, a gente nem tinha sofrido ciclone, e que a gente percebe realmente que precisa ter algum planejamento para emergência climática, né? De como que a cidade pode usar até tecnologia. Eu, particularmente, fiquei sabendo do ciclone bomba de última hora, então, assim, não fui avisada por um WhatsApp ou por uma mensagem. Como que a gente poderia facilitar e ter... Isso eu estou falando de coisas simples, né? Mas eu não estava sabendo que ia ser um ciclone. Sabia que ia ter ventos fortes, né? Investir em arte e cultura para tirar as pessoas da caixa e promover a inovação. Então, quanto mais eu trago a cultura, a arte, eu também estou abrindo o pensamento, né, das pessoas, como é que eu consigo tirar as pessoas da caixa, como diz o nosso entrevistado. Então, é percebido como um desafio. E aí, as possíveis ações que eles sugerem é estimular o empreendedorismo e inovação nas áreas a partir da educação básica, que a gente estava falando, atração de mulheres para cargos de liderança e empreendedoras com foco em inovação em vários setores, promover a interação e sinergia entre o setor público, privado, entidades sem fins lucrativos e a própria sociedade. Eu fui entrevistada outro dia sobre essa pesquisa pelo Renato Igor e ele comentou assim,
Esse é mais um projeto? Eu falei, ó, esse é um projeto que é um presente para a cidade, né? As pessoas que estão aqui foram voluntárias. Então, assim, se a cidade percebe isso e começa a cobrar, né, a sociedade como um todo, começa a ter essa percepção e mudar o seu olhar, é assim que a gente vai melhorando, né? Então, isso realmente é uma contribuição para o desenvolvimento da cidade. Investir na desburocratização, na mobilidade urbana inteligente, na infraestrutura, interação entre setores e atores de inovação, identificar os talentos jovens e emergentes, dando-lhes a oportunidade de se envolverem mais para contribuir na transformação da cidade, investir em inovação em todos os setores, incluindo o turismo de experiência, que a gente comentou, ter uma economia marinha, né, até na mobilidade, que a gente acaba que não usa o mar em termos de mobilidade, na construção civil e serviço público, né, ter mais inovação, e que a inovação não fique presa apenas para o setor tecnológico. Então, é importante a expansão, né, da inovação em várias áreas. Fomentar o desenvolvimento de mais espaço onde as pessoas possam se encontrar, compartilhar conhecimentos e experiências. Eu acho até que Florianópolis tem isso, mas é percebido que precisa ter ainda mais espaços de desenvolvimento de criatividade. Ter um governo municipal focado em planejar e apoiar as atividades e iniciativas de desenvolvimento. Atuar além do mercado brasileiro, como a gente falou ali, né, comentei para trás, pensando no mercado internacional. E adotar novos modais de transporte para melhorar a mobilidade urbana, né? E proteger e preservar o meio ambiente natural e urbano, compatibilizando os projetos de desenvolvimento, né? Pensando na regulação urbanística e ambiental. Eu não sei se vocês sabem, mas a cidade de Florianópolis, ela já não pode ter indústria, isso há muitos anos. Então, com isso, teve muito desenvolvimento do próprio setor tecnológico, que antigamente a cidade ela era muito voltada ao governo e ao comércio, ou então você era funcionário público ou você trabalhava no comércio. Então, quando a indústria passou a ser proibida na cidade, foi um meio de se reinventar também com o setor tecnológico, e dos pontos é que a UFSC, quando ela foi instalada na cidade, ela teve um foco bem forte nas engenharias, né? Então, foi esse ponto da universidade, quando ela veio, de ela ser forte nas engenharias, o que contribuiu para o desenvolvimento do setor tecnológico. Fala, Vanessa. Quer falar? Não sou eu, professor Jamile. Tá. Se tem alguém aqui no nosso chat. Não. Tá. Então, mais possíveis ações, né? Incentivar a base de talentos para que ultrapasse seus limites de encontrar formas mais inovadoras e sustentáveis, né? Que não fique preso no crescimento só econômico, mas que esteja alinhado e seja equilibrado pelo desenvolvimento urbano baseado no conhecimento. Abordar questões de segurança na cidade, porque a cidade, se ela deixar de ser segura, ela deixa de ter a qualidade de vida, né, e consequentemente a gente acaba que não tem a retenção desses talentos que a gente tanto quer, e a própria atração de talentos de quem busca a cidade para criar os seus filhos e tudo mais. Ter uma boa política, né, e focar nessa retenção de talentos para que tenha uma boa política para que eles fiquem na cidade, né, e concentrar-se nos desafios para que, nesse meio, assim como o ambiente, talentos, comunidades, pensando assim nos ativos locais, né, o que a gente tem? Por exemplo, quando você fala em sistema de capitais, você sempre pensa quais são os ativos. Eu não ia entrar nessa parte, mas eu acho que é importante, assim, sistema de capitais, cada cidade tem seus ativos. Balneário Camboriú tem seus ativos, Florianópolis tem seus ativos, e de a gente saber valorizar esses ativos. Por exemplo, a moça rendeira, que faz a renda de bilro, o pescador, tudo isso é um capital,
e é um capital que a cidade ela deve valorizar e desenvolver, tá? E como se você for para Bento Gonçalves, tem a parte do vinho, os vieiros, cada cidade vai ter o seu capital, que a gente tem que se concentrar nele, ter como um ativo também para atração de talentos e desenvolvimento da sociedade e dessa comunidade. Desenvolver e implementar um plano estratégico da cidade, como eu comentei, pensando assim, 2030, 2050 e 2100, o que a gente quer para essa cidade, como é que a gente visualiza, por exemplo, Florianópolis em 2050, né? E aqui, então, vem um breve resumo, pensando em cada um, né, principais resultados e considerações. Aqui fala do equilíbrio entre esses 4 domínios, como ele é fundamental para o desenvolvimento de uma cidade inteligente e bem-sucedida, né, e a importância disso para a cidade de Florianópolis ter uma reputação global. Aí, pensando na economia inteligente, é preciso dar às cidades a capacidade de desenvolver tecnologias exclusivas para os seus próprios problemas e necessidade de desenvolvimento, para que isso contribua para o estabelecimento de uma economia local de inovação e de prosperidade, que é o elemento central das cidades inteligentes. Na sociedade inteligente, é preciso desenvolver nossas cidades conectadas com as tecnologias urbanas inteligentes e apropriadas, que sejam acessíveis e eficazes, que não seja exclusivo das elites, né, que sirva para todos. Então, o que isso vai ajudar? A estabelecer a igualdade socioeconômica e a formação de comunidades inteligentes, né, que são elementos essenciais de uma cidade inteligente. Em termos de ambiente, é necessário reformar as cidades adotando princípios de desenvolvimento urbano sustentáveis, como para eliminar emissões de gases poluentes, incentivar o uso de transporte coletivo, né? Estabelecer fazendas urbanas. Aqui eu acho que a gente está até um pouco mais à frente, assim, porque a cidade tem todo um cuidado com coleta seletiva, né, com a reciclagem, com as hortas urbanas, então já tem esse pensamento que ele ainda pode ser melhor desenvolvido, mas que isso já acontece. Então, isso ajudará no avanço da sustentabilidade ecológica, que também é importante para as cidades inteligentes. E aqui o governo inteligente, que há que se equipar de cidades de mecanismos altamente dinâmicos para para planejar melhor seu crescimento e gerenciar seus desafios operacionais diários. Então, isso ajudará as cidades a executar práticas apropriadas de planejamento, desenvolvimento e gerenciamento, né? Como tema central a cidade inteligente. Então, a partir disso, a gente teve esse relatório, que parece que muitos de vocês não tiveram acesso. O QR Code ficou um pouquinho... Peraí. O QR Code está aqui, se vocês quiserem, mas se vocês colocarem Smart Floripa 2030, vocês também, Senac, vocês vão conseguir baixar, ou eu também mando para vocês. Então, todas essas, a FEComércio, Senac, a UFSC, Governo do Estado, a Prefeitura, a USP, o Sebrae, Floripa Amanhã, eles trouxeram as cartas deles, né, considerando qual a visão deles do projeto e o que eles esperam, né. Aqui é uma carta minha de agradecimento e também de que se espera de todos juntos em prol do bem comum, né. E aqui meu agradecimento, aqui coloquei todos os parceiros dessa última fase do projeto, e fico à disposição se vocês tiverem qualquer dúvida, que queiram conhecer um pouquinho mais. Muito obrigada, Jamile, pela tua apresentação, por essa aula maravilhosa aí que tu disponibilizaste para a gente. Gostaria de abrir para perguntas. O pessoal tem alguma dúvida? Fiquem à vontade. Eu tenho uma pergunta aqui.
a partir do teu estudo, tu chegasse a receber algum feedback de algum retorno, de algum agente público que estava envolvido em áreas estratégicas do estudo? Quando a gente fez o estudo, por exemplo, na prefeitura, a gente foi conversando, assim, e dando um feedback, né? E no dia do lançamento, o prefeito participou do lançamento da pesquisa, o que foi bem interessante. E aí ele já, conforme a gente apresentou a pesquisa, ele já foi pontuando algumas coisas, né? O que foi bem, bem legal, assim, ele percebe que a cidade está bem, mas que também pode melhorar. Falou bastante da questão feminina, assim, a importância de atrair as mulheres, né, para a inovação e para as lideranças, né? Então, assim, o feedback que a gente está tendo é bem positivo. Alguns eles já têm conhecimento e outros eles sabem que, tá, vou ter que olhar para isso também, sabe? Por exemplo, a gente sabe que precisa atrair mão de obra, mas o que eu faço para reter a minha mão de obra? Eu, particularmente, eu tenho sobrinhos que terminaram a faculdade, foram morar fora. Hoje eu tenho 4 sobrinhos morando fora. Então, isso me chama bastante atenção, assim, de como o mercado está buscando mão de obra daqui, né? Uma mão de obra que é qualificada, né? Que vai tornar a cidade mais inteligente, né, Jamile? Sim, porque a base da cidade inteligente é o conhecimento, são as pessoas. Essa é a base da cidade. Então, eu preciso reter. As nossas universidades estão formando bons profissionais que têm conhecimento. Então, como que eu faço para reter esses profissionais, né? E para que eles contribuam para o desenvolvimento econômico da cidade e tudo mais. Certo. Mais alguma dúvida? Uma pergunta? Doutora Bruna? Eu também tenho a consideração também, Jamile, muito obrigada pela apresentação e pelo estudo, por esse trabalho fantástico. Eu acho que, assim, a gente sabe que é um esforço enorme desde a construção, né, do modelo. Eu acompanho o teu trabalho já há bastante tempo, né, um trabalho que realmente é um passo a passo, essa construção dos indicadores, do modelo, da estruturação, e acredito que essa aplicação, né, trazendo essa indicação, esse presente para Florianópolis a respeito do posicionamento de uma cidade inteligente é fantástico, né? Porque mostra, vamos dizer assim, você joga a lança, né? Para que você consiga olhar para os elementos que você tem que observar lá na frente, né? Então, e a gente sabe que pela complexidade das cidades inteligentes, dos ecossistemas de inovação, é uma coisa que realmente a gente não consegue fazer de um dia para o outro. A partir de amanhã eu vou começar a ser inovador. Não é bem assim, né? Toda uma construção, o envolvimento da quadrúplice hélice, né, da articulação das políticas públicas, do envolvimento dos atores privados. E aí entra também um fator muito importante que é a cultura, né? A cultura local, né? O envolvimento disso, a valorização disso. Então, são muitos elementos, assim, realmente é um trabalho muito desafiador você conseguir olhar para todos esses elementos e atacá-los, né, de frentes, assim, eu acho bem fantástico. E eu tenho uma pergunta, assim, 2 perguntas, na realidade. Uma sobre a parte da construção ali do modelo, né, sobre, como é que é CABUD? Desenvolvimento urbano baseado em conhecimento. A gente... os elementos ali sobre, por exemplo, dentro do teu modelo, você identificou pontos de conexão para que os atores articulem ou desenvolvam ações de forma mais direta, assim, quais são os locais ou pontos de conexão dentro do teu modelo, assim, esse aqui, vamos dizer assim, nossos espaços bar, sabe? Os espaços bar dos atores, assim, você identificou alguns elementos, assim, que são presentes do teu modelo. E outra pergunta seria a respeito da aplicação em outras cidades, por exemplo, Balneário Camboriú, Itajaí, aqui é a nossa região também, que eu acho que seria algo bem interessante se haveria essa possibilidade.
Obrigada, Bruna. Obrigada pela pergunta. É verdade, a gente já está há um tempo, né, que você de alguma forma acompanha todo esse processo. E o que eu vejo, assim, que é bem importante é que esses 4 atores, né, que a gente está falando entre as 4 hélices, elas precisam ter, a cidade precisa ter um objetivo comum. Então, o que a gente quer como cidade para 2050? E todos vão ter que trabalhar juntos para desenvolver isso de alguma forma e alcançar esses objetivos. O que a gente quer? Qualidade de vida? É desenvolvimento econômico? Hoje eu olhei pela janela e eu assim, adoro ver os morros verdes. Eu falei, gente, mais uma casa lá em cima. Daqui a pouco eu só vou ver casa. Isso me incomoda de certa forma, sabe? Eu falo assim, será que a pessoa tem um umbigo tão grande que ela tem que ver o todo e a gente tem que ficar vendo a casa dela, sabe? Então, assim, eu acho que é isso que a gente tem que pensar. O que a gente quer para a cidade? A gente vai perder esse verde, daqui a pouco só vai ver casas? Como é que vai ser? Né? Que segurança que a gente também quer? O que a gente busca? Na hora que tiver esse objetivo comum para a cidade, de como que a gente quer se desenvolver, porque pode ser que cresça tanto que ela passe a não ser mais atrativa. E aí a gente vai perder o econômico também, né? Que é fácil de migrar, de repente tem outra cidade que fica mais atrativa, que te dê uma qualidade de vida, né? Então, hoje, eu particularmente começo a ter medo de parar em semáforos, né? É isso que a gente busca. Então, é uma reflexão, assim. Então, na hora que a cidade tiver um objetivo comum, para que todos esses atores, todas essas hélices busquem isso para uma melhora, né? Ou para manter o que a gente tem hoje, eu acho que isso é muito importante. Em relação à tua segunda pergunta sobre desenvolvimento urbano baseado no conhecimento, em inglês é Knowledge-Based Urban Development, que se alguém quiser procurar na internet, às vezes eu até deixo aqui CABUD em inglês, porque se for buscar referências, você não acha com DUBC, mas KBD, CABUD, você acha, né, na internet. Sim, ele pode ser feito, mas não é um modelo assim simplesmente replicável para Balneário Camboriú. A gente teria que levantar o que Balneário Camboriú oferece, quais são as suas universidades, como é que forma, quais são as fontes de renda da cidade, né? Da onde que vem o comércio, como é que funciona a dinâmica da cidade, quais são os órgãos de fomento, o que tem de inovação. Então, assim, acho que isso é importante fazer esse levantamento que a gente fez na cidade de Florianópolis e ter esse conhecimento de Balneário Camboriú. Mas eu acho que essa pesquisa, se vocês quiserem trabalhar com alunos sobre isso, assim, eu acho que é bem interessante, porque realmente pode ser uma pesquisa bem interdisciplinar, né, que você chame, e também trazer vários atores da cidade para contribuir nesse levantamento e ver o que pode ser feito, porque isso também ajuda a trazer políticas públicas, né? O que eu posso atrair? Ó, a gente está assim, o que a gente precisa? Se a gente quer se desenvolver, para qual caminho que a gente quer ir, né? Então, eu acho que é bem interessante, é replicável. Muito obrigada, Jamile, pelas respostas. É bem interessante. E aí, estava até lembrando da tua fala sobre o ranking do Connected Smart Cities, né, que saiu na semana passada também, né, que colocou Florianópolis, né, numa posição muito boa, né, relativa também às cidades do Brasil. E é essa percepção, né, que a gente tem, mas que a gente tem tantos pontos de atenção que pelo que tu comentou, né? Às vezes é ruim, às vezes até ver uma. Chega a doer, né? A gente é ruim ver uma nota tão boa, porque daí a gente acha que não precisa melhorar tanto, né? Então, essa é uma questão que a gente sabe que tem que melhorar e sabe, né, que a gente tem muito trabalho fazendo pela frente. Mas você sabe que o ranking, ele passou de 7º para 2º lugar,
né, do ano passado para esse ano. Mas sabe qual foi a diferença que fez essa mudança? Foi capital intelectual. As universidades foram importantes para essa mudança. Então, aí fortalece até o que a gente estava falando na pesquisa, a gente forma, né? A gente tem formado, a gente tem boas instituições de ensino, tipo, o dever de casa está sendo feito até uma parte, mas a gente ainda não está fazendo em termos de perder toda essa mão de obra para outras regiões. Né? Essa questão que você está apontando, Jamília, é muito importante, né? Porque a gente está na academia, inclusive, buscando aí desenvolver todo esse conhecimento através de projetos, através de disciplinas que possam aí fomentar o conhecimento para os nossos discentes, né? E também com a contribuição dos nossos docentes, né? Sim. Sim. Eu queria aproveitar também, tu poderias comentar sobre o Distrito 48? Eu estou participando pouco, Vanessa, do Distrito 48, eles estão se reunindo para fazer um workshop, né? Provavelmente vou participar mais tarde, junto com o professor Eduardo. Eu participei de uma reunião um pouco antes da pandemia, que é para fazer o desenvolvimento do centro de Florianópolis, assim, né? Então, como trabalhar o LabX, que é o laboratório onde eu fico fazendo pesquisa, né, aqui na USC, que fica no EGC, vocês duas são oriundas do EGC, né, ele promove um workshop anual para pensar aquela região. Então, uma vez foi sobre a ponte, Hercílio Luz e seu entorno, que a ponte ia abrir, porque como é que ia ficar o entorno, que é de 1930, não foi refeito em torno da ponte, né? Outra vez foi pensando em relação ao aeroporto, como é que ia ficar a situação das pessoas e do comércio, como é que ia ser percebido o novo aeroporto. E esse ano, então, o professor Eduardo está pensando em fazer sobre o Distrito 48, que é no centro da cidade de Florianópolis, de como desenvolver. E o que é importante desses trabalhos, né? É porque, além de você fazer todo um levantamento da região, depois você conversa com os stakeholders para sentir o que eles falam. Então, assim, você tem o conhecimento de cada um, de como que aquilo ali funciona. Tá? E aí os alunos trazem toda uma proposta de como melhorar, né? Como melhorar aquela região, o que fazer, como desenvolver, e que muitas vezes vira até um projeto para apresentar para o governo do estado, para a prefeitura, né, quem estiver envolvido ou com as entidades que estejam envolvidas na área. Então, é nesse sentido. Bacana. Eu pude participar no de Santo Antônio, Jamile, desculpa, professora Vanessa. Eu participei nesse workshop de Santo Antônio de Lisboa, Cacupé, Monte Verde. Gostou? Nossa, foi fantástico. E foi uma semana de imersão lá e a gente trouxe os atores, né, os representantes das comunidades, né, de cada uma representante da associação, representante de comunidade de bairro, da associação empresarial ali, a gente fez dentro da CAT, né? Então foi bem, bem importante a gente utilizando as ferramentas de design thinking, né, para a estruturação das ideias. Recomendo muito, para cá vale muito a pena fazer. É muito rica a experiência, né? Então, nesse sentido que era a minha fala, né, professora Bruna, em relação a gente buscar, assim, aqui nossas colegas, né, do EGC, a gente buscar parcerias aí para implementar, utilizando, né, essa metodologia dos workshops que vêm sendo desenvolvidos, né. Então, eu penso que a gente tem aí uma boa oportunidade para dar continuidade também e incentivar essa parceria aí por meio desses workshops, né? Troca de conhecimento, enfim. Pode até integrar, né, a UDESC com a USP para fazer isso. Exatamente. De alguma forma, nessa visão que eu penso, assim, Jamile, nessa visão que eu penso. É muito interessante, é muito rico, né? Então, a gente tem muito conhecimento aí para trocar, muitas boas práticas. Então, eu penso que nós temos aí boas ideias para o futuro, né? Legal, que bom.
Então, eu também, assim, eu já lecionei disciplina de cidades inteligentes aí na UDESC, e pensando para frente, né, também trazer a questão do CABUD aí no nosso curso, e também sempre disponibilizo os artigos, tua tese, né, que está em inglês, da maravilhosa, para os nossos discentes aí poderem conhecer o que tu tens produzido aí, que é maravilhoso, né? Obrigada, Vanessa. Eu fico à disposição para quando vocês precisarem. Obrigada, Jamile. Eu vejo que a gente não tem mais nenhuma dúvida aqui, ninguém se manifestou no nosso chat. Então, eu penso que a gente poderia encerrar. Novamente, Jamile, gostaria de te agradecer muito, 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 muito por tu estares aqui com a gente hoje, compartilhando o teu conhecimento, né, todo esse material maravilhoso para a gente. Agradecer aqui a presença de todos, né, que estão aqui com a gente pelo Teams e também no YouTube. E eu gostaria de pedir uma salva de palmas aí virtual para a nossa convidada de hoje. Eu estou aqui, né, a professora Bruna também. Obrigada. Mas eu acredito que o pessoal está fazendo aí uma salva de palmas virtual mais que merecida para ti. Muito obrigada, Jamile. Obrigada mesmo. Tem aqui uns GIFs, adoro os GIFs dos nossos acadêmicos aqui. Obrigada mesmo, obrigada de coração. Jamile, parabéns, muito obrigada. Bom descanso. Tá bom, obrigada, Bruno. Obrigada, Vanessa. Obrigada a todos. Boa noite. Vários aplausos virtuais. Obrigada, valeu. Obrigada, valeu, tchau.